E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Kel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu tô muito nervosa, sério, porque assim, eu não tenho nem roupa pra esse evento. Não tenho nem roupa pra esse evento. Antes de tudo, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, comentar bastante. Me sigam nas redes sociais, o meu Instagram tá aparecendo aqui, que é o Albé. E bora pro vídeo, né? Sem delongas. Foi! Eu fiz um mini roteiro aqui nesse caderninho pra pelo menos me ajudar a não me perder no meio da história, tá? Como vocês leram na legenda, né? Eu tô... Isso é muito bizarro pra mim ainda, sério, muito. Sério, olha o tamanho desse sorriso, cara. Quando ele dá um sorriso desse, meu Deus. Sim, é verdade. Eu tô muito feliz. Eu tô, sério, assim, ó, explodindo de felicidade. Tá sendo a melhor fase da minha vida. Meu Deus. Aquela que já vai chorar no início do vídeo. Não, não. Enfim, gente, é verdade, sim. E o título tá certo. Eu tô grávida. Ai, cara, eu tô em êxtase, na real. Tem um neném na minha barriga. Ah. Gente, eu acho que vocês esperaram mais que eu por esse momento, sabe? Mas assim, eu caí na pilha de vocês, caí na pilha de vocês. Vocês ficavam falando pra mim o tempo todo: Raquel, cadê teu filho? Tu tem que ficar grávida logo, não sei o que, não sei o que. e dito e feito, aqui estou com um baby no meu ventre e muito feliz. Eu vou contar pra vocês toda a história de como aconteceu tudo isso, por que eu demorei tanto pra contar pra vocês, porque foram vários acontecimentos que levaram nós a essa decisão de esperar. Enfim, nesse vídeo vocês vão saber de tudo, então fica comigo até o final e vai comentando aqui o que você tá achando, se você esperava isso, se não. Eu vou estar com vocês aqui nos comentários. Eu quero saber tudo do que vocês estão achando disso e enfim, né? Eu acho que esse momento não é um momento só meu e do Arthur, é um momento nosso, porque eu sei que vocês também esperaram muito por isso. Minha família também esperou muito por isso, a família do Arthur também. E sério, a gente tá vivendo sem dúvidas a melhor fase da nossa vida. Sério, sem dúvidas é a melhor fase da nossa vida, real. E eu queria muito ter feito um vídeo, sabe? Mostrando como eu contei pra todo mundo que eu tava grávida, mas vocês vão entender o porquê de toda essa história agora no desenrolar desse vídeo, tá? Por que a gente demorou pra contar pra vocês? Gente, aconteceu algumas coisas. Eu não sei se vocês perceberam, não agora nesse tempo, esse tempo eu saí um pouco do Instagram porque realmente eu não tava mais conseguindo guardar segredo. Se vocês lembrarem, em dezembro eu meio que desapareci do Instagram. Eu descobri a minha primeira gravidez aí pelo dia 8 de dezembro, acho que foi isso. E por que eu, tipo assim, eu tava achando que eu podia estar grávida porque minha menstruação tava atrasada há mais de 2 semanas já. E como eu tava com Covid nessa época, foi bem na fase que eu peguei Covid, minha mãe me mandou alguns remédios pra eu tomar. Só que era remédios tipo faixa preta, era aquele astro e coisa assim, que né, não poderia tomar se eu estivesse grávida. Só que na minha consciência eu pensei, eu vou fazer um teste só pra, sabe, ficar aliviada, tomar com segurança, sem peso nenhum, porque vai que tem um neném na minha barriga. Aí eu não tomei os remédios e eu tinha um teste lá em casa. Aí eu falei pro Arthur, eu vou subir lá em cima um pouco, não sei o que, a gente tava lá em Curitiba ainda. Fiz o teste, deu um segundo risquinho, mas tipo muito fraquinho, assim, não foi muito fraco, mas foi fraco. Só que eu comecei a ler na internet que risquinho fraco também contava, né, só que daí era tipo menos dias que tu tava grávida. Aí beleza, eu fiquei tipo, será? Aí eu não contei pra ninguém, contei pra uma pessoa, que essa pessoa foi quem, tipo, me auxiliou nesse momento, porque eu não tinha contado absolutamente pra ninguém, contei só pra uma amiga. Aí eu fiz o quê? Eu chamei um Rappi e pedi pra ele trazer um teste de gravidez pra mim, porque foi bem na hora que o Arthur teve que sair de casa. O Arthur teve que ir no mercado, acho, pra gente, alguma coisa assim. Aí ele foi e o Rappi chegou nesse meio tempo que ele não tava em casa.
Aí eu fiz o quê? Eu guardei o teste e no outro dia, às 7 da manhã, eu acordei e fui fazer o teste de manhã, porque dizem que de manhã, né, é mais seguro fazer e tudo mais. Aí eu fiz aquele teste digital, que dizem que é o mais, né, o mais top. E deu que eu estava grávida de 1 a 2 semanas. Então era muito recente mesmo, mas eu estava grávida. Aí o que eu fiz? Continuei não contando pra ninguém, só pra aquela pessoa que foi quem me ajudou naquele momento. Confiei em uma pessoa e essa pessoa foi pra quem eu contei e era isso. Aí eu comecei a inventar pro Arthur que a gente tinha que gravar um vídeo pro meu canal. Que daí eu queria fazer uma surpresa pra ele contando que eu tava grávida. Só que eu não sabia ideia do que fazer e tal, então eu comecei a pensar algumas coisas e eu pensei, eu vou fazer uma brincadeira com ele e a gente separar alguns itens da casa numa caixinha e a gente ia vendar os olhos e começar, tipo, tocar assim pra ver se a gente adivinhava o que que era. Aí eu ia fazer algumas vezes com ele normal e na terceira ou na quarta vez eu colocava o teste e 2 sapatinhos e tinha um bilhetinho escrito Parabéns Papai do Ano. Eu tinha feito, gente, vídeo de eu preparando, vídeo de eu mostrando pro Arthur, que eu vou estar soltando aí pra vocês verem, tá? Então, esses vídeos que vocês estão vendo foi o vídeo que eu fiz esse aqui vai ser pra o tênis que contar eu pro vou usar. Arthur, estava esperando o Pra neném. contar pro Arthur. Beleza. Contei pra ele no segundo dia que eu descobri. Que isso, criança? Que isso, mano? Tá me zoando. Eu não acredito. Bê, é sério isso? Mentira, Bê. Não vou acreditar. Que loucura. Calma. A gente ficou muito assim, meu Deus, a gente tem que contar pra alguém. Sério, só que a gente não queria contar pra muita gente. Então a gente fez o quê? A gente chamou a Bruna, que é a irmã dele, e a gente fez com ela no mesmo dia, só que à noite. Então eu vou mostrar um pedacinho do vídeo aqui. Ó, tem um negocinho aqui. Ai, ai. Que é? Ei, bora ler o teste. Ah, não vai ser. E depois a gente fez com a mãe e com a Isadora e com o produtor. Fiz todos no mesmo dia, então se passaram uns 3 dias. No quarto ou quinto dia, de madrugada, eu acordei com muita cólica. Tipo, muita cólica mesmo. Mas na minha consciência eu queria ficar assim, não, isso aqui tá crescendo meu útero, porque eu lia, né? Aí falava que podia ter um pouquinho de cólica, porque tava crescendo o útero, não sei o quê. Aí beleza, não, tá crescendo meu útero, tá tudo bem. Só que assim, eu não conseguia dormir de tanta dor que eu tava sentindo. Eu acordei às 5 da manhã e, tipo, fiquei acordada até de manhã. A minha consciência tava querendo falar isso, mas lá dentro, tipo, eu tava com medo, sabe? Aí quando eu levantei, eu vi que começou um pequeno sangramento, sabe? Quando eu fui fazer xixi. Mas daí eu também li que tem um processo de nitação, quando o óvulo fecunda. Aí pode sair um pouquinho de sangue. E era bem pouco, então eu pensei, não, tá tranquilo, só um pouquinho. Aí, beleza. Chamei a Eliane, né? Falei com ela, ela falou assim, ó, vamos acompanhar, mas pode ser isso e tal. Não tinha contado ainda pra minha família, porque eu queria muito que eles tivessem ido lá pra Curitiba pra fazer o mesmo vídeo com eles. Ou eu ia ir eu pra praia pra fazer esse vídeo com eles, porque eu queria fazer, tipo, um vídeo padrão com todo mundo. Só que, quando eu ia ir, no dia que eu ia ir pra praia, já que a minha família não pôde ir pra Curitiba, começou o sangramento, que foi naquela madrugada. Eu entrei em contato com o meu médico, né? Contei pra ele que eu tava grávida, porque eu também não tinha contado nem pra ele ainda, porque tinha passado, tipo, 4, 5 dias, era muito recente. Aí ele me deu um remédio, que é um remédio que segura, né, a gravidez. Só que, infelizmente, o sangue começou a aumentar. E eu comecei a ficar preocupada, daí eu fiquei em repouso total, com as pernas pra cima, né, porque diziam que era pra ficar assim. Passou 1, passou 2, passou 3. 3, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7, passou 8, passou 9. Passou 9 dias, gente. Passou 9 dias e eu sangrei por 9 dias. Nos 3 primeiros dias era um sanguinho normal, mas depois já era um sangue que tava significando algo a mais pra mim, sabe? Aí a gente foi no médico, né? Meu médico me deu um exame pra fazer, uma ecografia. E quando eu fui no médico,
pra fazer a ecografia, o médico falou assim: tu tem certeza que tu tá grávida? Daí eu falei: sim, tenho certeza. Aí eu falei: eu fiz 3 testes de farmácia e os 3 deram positivo. Daí ele falou assim: tu nem deveria estar confiando nesses testes de gravidez de farmácia, porque isso não é parâmetro pra tu afirmar uma gravidez ou não. Pensa pra mim que, tipo, tava criando uma expectativa toda de que eu tava com o neném na barriga, sabe? O primeiro baque que foi um cara falar pra mim, tipo, tu sonhou que tu tava grávida. Era um senhor já, né, de idade, bem frio, ele foi super frio, falou pra mim que eu não deveria ter acreditado no teste. E beleza. Fiquei bem mal naquele dia. Saí do consultório, entrei no carro, comecei a chorar. Porque, querendo ou não, eu ainda tava com muita fé de que não tivesse perdido, sabe? Por mais que veio sangramento e tal. Eu acho que a gente cria já uma esperança, sabe? Dentro de nós, a gente cria uma expectativa de que a gente tá gerando, sim, uma vida dentro. Lembro que aquele dia a gente foi fazer o exame de manhã e depois a gente foi almoçar na casa dos pais do Arthur. E eu cheguei lá, tipo, sabe? Tô, nossa, acabada. Aí eu falei pra eles que o médico tinha falado aquilo, que não tinha nada no meu útero e tal, e que eu nem deveria ter confiado no teste de farmácia. Aí eu pedi pro meu médico, então, pra fazer o exame de sangue que confirmou não a gravidez. Então, eu fui fazer aquele exame de sangue que calcula o HCG que você tem no corpo, né? Que o HCG é o hormônio da gravidez lá, enfim. Fui fazer o exame, deu que eu tava com 4,55 de HCG no meu sangue, né? E acima de 5 apontava gravidez. Abaixo de 5 era como se tu não tivesse grávida. Então eu tava com 0,55 mais alto que 4, né? Então indicava sim que eu tava grávida, porém ou era uma gravidez muito recente ou eu tinha realmente perdido. Aí o meu médico falou assim: tá, então daqui uma semana tu vai fazer de novo, que a gente vai ver se esse HCG diminuiu, foi porque tu perdeu, se aumentou, é porque tu tá grávida. Fui fazer, depois de uma semana fui fazer o outro, e aí deu que eu tava tipo com 2,98. Então realmente eu tinha perdido meu primeiro bebê. E aquele médico foi um baita insensível, que sim, eu estava grávida, porque não teria como ter dado 4,55 no início, sendo que eu não tinha. Não tem como, entendeu? Enfim. No dia 22 de dezembro a gente ficou nessa função de saber se realmente tinha perdido ou não. Aí foi quando eu resolvi dar um tempo de tudo, porque pra mim foi algo muito difícil, sabe? Nesse meio de perder a gravidez, muitas outras coisas tinham acontecido em relação a algumas perdas, não de morte, mas perdas de amizades, de pessoas na nossa vida. Então eu comecei a pensar assim, meu Deus. Foi uma fase bem complicada, eu chegava em casa, não tinha vontade de fazer nada, eu ficava chorando no quarto. E eu até tive uma conversa com o Joso, né? Aquelas vontade de chorar. Só de lembrar, porque foi realmente uma fase bem difícil pra mim. Eu tava longe da minha família, tinha a família do Arthur, graças a Deus. E aí depois que eu fiz a eco lá, eu liguei pra minha mãe pra contar o que tava acontecendo, né? Porque a princípio ela nem sabia que eu tava grávida, nem que eu tinha perdido. Aí eu liguei pra ela e falei que eu não queria estar contando dessa forma, mas que tinha acontecido, que eu ia ir pra lá pra ver ela, só que como acabou tendo sangramento, eu não consegui ir. Minha mãe ficou super mal aquele dia. Eu lembro que ela desligou o telefone, soluçando assim de chorar, foi bem intenso. Realmente foi muito difícil pra mim. Eu acho que mais pra nós mulheres, porque a gente sente, né? Eu acho que, como eu falei, que a partir do momento que eu vi o positivo no teste, parecia que eu já me sentia mãe, sabe? Já tinha esse instinto dentro de mim. E querendo não, pro homem ainda, tipo, meio... Não tô acreditando muito e tal, mas graças a Deus que o Arthur foi super compreensivo e me ajudou muito a passar por essa fase. E foi isso, eu tive então um aborto espontâneo, não precisei fazer a curetagem, porque o bebê acabou saindo, né, com o sangramento, era muito recente, devia estar tipo de 2, 3 semanas no máximo, mas acho que não.
E foi isso que aconteceu. Eu fiquei bem mal mesmo, questionei a Deus e tive que aprender com isso, sabe? Eu acho que tava vendo o vídeo da Fabiola e eu vi o que aconteceu com ela. E eu fiquei, nossa, eu chorei muito naquele vídeo e eu fiquei tipo, cara, Raquel, como que tu pode ser assim, velho? Porque ela, além de todo o tempo que ela tá tentando engravidar, quando ela engravidou, ela perdeu e ela falou que ela nunca questionou a Deus por isso. E eu fiquei pensando assim, tá, eu parei de tomar meu anticoncepcional em outubro. Foi final outubro? É. Em outubro, novembro, dezembro eu tava grávida já. E fiquei questionando a Deus por que ele tinha feito isso, sabe? Como se ele tivesse que me falar alguma coisa, como se devesse alguma explicação pra mim, sabe? Realmente reconheço que foi ridículo isso que eu fiz, velho. E vi que nada acontece pelo pior, sabe? A dor sempre nos traz alguma lição. E foi um momento em que eu e o Arthur, a gente acho que se conectou mais ainda, eu e ele, sabe? Realmente viver o propósito que Deus tem pra nossa família, porque entender que a gente é uma família, entender que a gente passa pelas coisas juntos e a gente sai juntos também. Então foi super importante ter ele comigo nesse momento. E em tudo Deus quer nos trazer alguma lição, né? Aí quando eu e o Arthur, a gente entendeu tudo, a gente começou a agradecer, sabe? Agradecer pelo que Deus tinha feito, agradecer porque a gente não entendia o porquê e nem precisava entender, porque Ele sabia e Deus sempre sabe o melhor para nós. Então a gente confiava no que Ele tinha feito, a gente confiava que o que Ele fez tinha sido pelo melhor para nós, para nossa família. E a gente pensou, beleza, agora então eu não sei como é que vai ser, né? Mas a gente ficou super descansado, sério, super descansado mesmo. A gente começou a viver uma fase muito boa, eu e ele. Aí eu falei com o meu médico, fiz uma consulta em janeiro. Fiz um exame pra ver se tava tudo certo ali dentro, tava tudo certo. E ele falou que como eu não tive que fazer curetagem e nem nada, a qualquer momento eu poderia ficar grávida de novo. E então se passaram exatamente 2 semanas. Gente, se passaram 2 semanas. 2 semanas. E eu descobri que tava grávida de novo. Bizarro. Sério. Deus é muito bom. Sabe quando tu entende que Deus não falha, Deus não larga a tua mão. E foi isso que eu senti. Calma. Deus é fiel, sabe? Deus é fiel. E Ele prova isso pra gente mesmo sem a gente merecer, sabe? Deus tem tanta misericórdia que eu fico querendo ter só um pouquinho, sabe? Porque eu não sei se o que eu fiz com Ele, talvez se alguém fizesse comigo, se eu agiria da mesma forma que Ele agiu comigo. E eu acho que tudo isso nos traz uma lição, sabe? Pra mim, me trouxe muito, muito mesmo. Então, depois de tudo que tinha acontecido, a gente tinha perdido o neném, perdido muitas pessoas que a gente gostava. A gente se apegou um ao outro e Deus viu, sabe? Eu acho que Ele olhou pro nosso coração e falou assim: essa é a hora, essa é a hora, tô, entendeu? Ai, que louco, mano. E, enfim, a promessa veio e a promessa tá aqui. Então, depois de 2 semanas, eu vi que, né, eu não tinha ficado menstruada mais depois que eu perdi o nenê. Dia 22 de janeiro foi quando eu fiz o outro teste e eu vi que eu tava grávida de novo. Eu vou colocar aqui no cantinho o vídeo. Eu não consegui ter outra reação, sabe? Eu não consegui ter uma reação de tipo, não, eu vou esperar pra contar pra todo mundo, porque tava todo mundo envolvido nisso, sabe? Ai, que saco. Gente, eu Tipo, tava todo mundo, não sei, esperando com a gente. Isso é muito mais pouco. E a gente tava lá no Rio, quando a gente fez esse teste. Eu lembro que eu tava no banheiro e tava todo mundo na porta batendo assim, Raquel, abre, Raquel, abre. E aí quando eu abri, a Eliane pegou o teste, viu que eu tava grávida, deu um grito, saiu todo mundo, desceu. A gente
louvou a Deus e agradeceu, sabe? Eles oraram pela gente e foi um momento lindo, sabe? A gente vê quando as coisas começam da maneira certa, sabe? A gente já começou agradecendo, começou entregando de volta, sabe? Porque como ele nos deu, a gente devolvia pra ele. Graças a Deus tá tudo bem com o nenê. Eu tô entrando no 4º mês de gravidez, então a gente resolveu esperar esses 3 primeiros meses, que são os meses de mais risco, né? Que todo mundo fala que é quando pode acontecer alguma coisa com o nenê ou não. E até pelo que tinha acontecido, a gente não queria passar por isso de novo. E a gente não ia passar, a gente sabia que não ia passar. Mas a gente precisava ter esse momento em família, sabe? Esse momento em secreto, com Deus. E foi a melhor escolha que a gente fez. E poder compartilhar isso com vocês agora, dizendo que tá tudo bem, dizendo que tá tudo certo, sabe? É inexplicável, inexplicável. Eu sinto como se vocês fizessem parte desse momento. Muito especial tudo isso, de verdade. Agora é só alegria, gente, só alegria. Eu tô grávida de 14 semanas, eu entrei na 14ª semana hoje. Gente, eu sempre ficava julgando as grávidas que contavam por semanas. Mas o mundo de grávida é só semanas, ninguém fala mês aqui. Então eu fico perdida. A gente já fez várias ecos, quando eu tava de 5 semanas, uma quando eu tava de 11 e outra quando eu tava de 13, que foi semana passada. Essa eco de 13 é aquela eco de risco, né, que faz o cálculo de risco do bebê. E graças a Deus tá tudo certo, não aparenta nada. E nós sabemos que não vai ter nada, porque Deus faz tudo perfeito e a gente crê que Ele fez esse neném perfeito como Deus é, sabe? Nessa eco apareceu 90% do sexo do neném. Só que a gente pediu pra não saber, então tá aqui, ó, nesse envelope lacrado, que assim, ó, eu tô atentada pra olhar, mas eu não olhei porque eu sou muito fiel. E eu não quero estragar essa surpresa desse momento. Eu acho que muitas vezes eu já me sabotei, sabe? Porque eu realmente quero fazer esse momento único e guardar pro resto da minha vida, porque essa sensação tá sendo a melhor da minha vida. Sério, eu nunca senti isso, nunca me senti assim. E só Deus mesmo pra nos dar um presente tão valioso. Mas a gente quer esperar dia 9 de abril pra fazer a próxima eco, que realmente vai dar o sexo do neném 100%. Depois disso a gente vai fazer tipo um chá revelação, mas vai ser um vídeo, sabe? E eu vou postar pra vocês aqui no YouTube, então acompanhem muito, porque agora eu vou trazer muito conteúdo legal pra vocês. Cada momento dessa nova etapa da nossa vida eu quero compartilhar aqui com vocês. E é isso! Eu tô muito feliz, espero que vocês estejam felizes junto comigo, tá? Mandem esse vídeo pra muita gente, comentem muito, muito, curtam muito, compartilhem. Que se der, assim, ó, um estouro de like e visualizações, eu já vou postar logo, logo o vídeo falando tudo sobre a gravidez. Tudo como tá sendo pra mim, mostrando minha barriguinha. Que eu sei que vocês estão curiosos, tá? Cada sensação é bizarra, de única e melhor da minha vida. Marquem no Instagram se vocês estiverem vendo, que eu vou estar compartilhando lá vocês nos meus stories. E me mandem muita mensagem positiva. Orem muito por nós, pelo nosso baby, pela nossa família, que agora nós somos 3. É isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo. Tchau!